Paz do Senhor a todos os meus irmãos da internet. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Geraldo, estou aqui novamente para dar continuidade às nossas pregações. Hoje é o vídeo número 17 que estamos fazendo. Eu quero falar a todos que aqui eu sigo uma didática. Essa didática ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, no último vídeo, o 16, eu falei que iria já dar uma parada nesse assunto que eu estou falando, sobre a vida da alma depois da morte do homem e o seu retorno, que eu estou falando desde o vídeo 7, quando iniciei esse assunto. Então, como o Espírito Santo me lembrou mais uma passagem sobre esse assunto, que é uma passagem das mais importantes que existe na Bíblia. Então, eu queria retornar de novo a esse assunto. Se com esse vídeo já for o suficiente para concluir esse assunto, tudo bem, a gente conclui. Mas se de novo houver uma interferência, uma intercessão, uma ajuda do Espírito Santo nesse assunto, nós retornaremos. No vídeo passado, eu falei sobre uma passagem aqui em Mateus capítulo 23, de 37 até 39, quando Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, no vídeo passado, eu expliquei que, naquela época, os judeus que deveriam dizer a Jesus bem-vindo, não disseram. E que, como Deus tem o propósito de reunir todo o seu povo, um dia Ele vai reunir todos esses judeus que não disseram bem-vindo ao Senhor, para dizer. Um dia eles vão dizer, Deus vai reunir todo o povo judeu e o inimigo vai colocar ao seu redor os que são deles para tentar destruir a nação de Israel, mas naquele instante, naquele dia, no futuro aí, que não se sabe quando é que vai ser, todo o povo vai orar a Deus e vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então naquele dia, Jesus vai se manifestar e vai destruir os inimigos de Israel. E isto é uma prova disso que eu estou falando, que quando o homem morre, a alma dele não morre, ele permanece vivo, e depois ele retorna para concluir a sua missão. Então aqui, nessa revelação aqui, Jesus está dizendo que ele vai trazer o povo judeu de volta, reuni-lo, para concluir a missão. Concluir aquilo que era para ter sido concluído no passado. Mas como eles não concluíram, vão ter que dizer isso que eles não disseram no passado, vão ter que dizer no futuro. Bendito que vem em nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, nesta passagem do último vídeo, eu falei que estava dando por encerrado esse assunto. Mas quando eu estava orando, o Espírito Santo veio e me lembrou uma passagem muito importante que eu quero passar para vocês. Porque quando a gente, por exemplo, quando eu me lembro de uma passagem da Sagrada Escritura, eu mesmo me lembro para mim estudá-la, é uma coisa, mas quando o Espírito Santo me lembra, que ele me lembra com poder, é diferente. É porque ele quer que eu fale, que eu pregue,
que eu faça alguma coisa. Eu não posso ficar calado. Da mesma maneira, é quando eu abro a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia por mim mesmo, é uma coisa. Mas quando eu vou abrindo a Bíblia, que o Espírito Santo abre por mim, ou abre comigo, é diferente. Porque ele atrai a minha vista para um capítulo ou para um versículo. E me dá a revelação, me dá o entendimento. Então eu tenho que falar. Porque se eu não falar, eu vou ser cobrado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero mostrar aqui para os irmãos uma passagem em João. João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 26. Jesus falando sobre o Espírito Santo, sobre o trabalho, a missão do Espírito Santo. Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, que trabalha na nossa vida, nos ajudando no nosso ministério, na nossa santificação, na nossa purificação, ele nos lembra aquilo que Jesus falou. E foi o que ele fez nas últimas semanas aí. Ele me lembrou a passagem que eu quero passar para os irmãos agora, que é Lucas 24. Lucas 24. Porque aqui neste capítulo, Lucas 24, nós vamos retornar àquela combinação, aquela ligação de Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Lá em Hebreus 9, 27 e 28, nós já sabemos, nós vimos várias vezes, ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu já expliquei várias vezes essa passagem, o significado dela. O que significa que quando o homem morre, ele não morre uma segunda vez, ele permanece vivo, até mais consciente dos seus erros, dos seus pecados aqui na terra. Por isso ele vai para julgamento, porque ele está vivo e consciente. Já expliquei várias vezes. E aqui nós temos, nesse capítulo Lucas 24, nós temos a comprovação desta verdade na vida de Jesus Cristo, que é muito mais poderosa a revelação dessa verdade, porque trata-se da vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso modelo. A vida de Jesus Cristo reflete na nossa. O que acontece com Jesus Cristo, o que aconteceu com Jesus Cristo, acontece também na nossa vida. Jesus Cristo ele veio nos mostrar isto, que a nossa vida é semelhante à vida dele. Por isso que ele falou, eu sou o caminho. Porque a nossa vida caminha, tem o mesmo caminho de Jesus Cristo. Os fatos que ocorreram na vida dele acontecem na nossa vida também. Porque nós somos irmãos dele. Glórias a Deus. Então, Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, levando as especiarias que eu tinha preparado, e algumas outras com elas, e acharam já a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando
estando elas perplexas por isto, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Glórias a Deus. Vou repetir. Os anjos disseram para as mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ou seja, Jesus Cristo tinha morrido, mas estava vivendo. Glórias a Deus. É o que eu falei. A nossa vida, ela é semelhante à de Jesus Cristo. Que o propósito de Deus é esse, nos mostrar que a nossa vida é semelhante à vida do seu Filho. Então, assim como Jesus Cristo morreu e estava vivo, conforme o anjo mesmo falou, nós também morremos e permanecemos vivos. Versículo 6. Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos, e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que diziam estas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhe como desvarios as suas palavras, e não creram. Os apóstolos não creram na palavra de Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se maravilhado consigo aquele caso. E eis que, versículo 13, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, uma medida romana que 60 estádios equivale mais ou menos a 10 quilômetros e 800 metros, cujo nome era Emaús. A cidade para onde eles iam era Emaús, que distava 10 quilômetros e 800 metros aproximadamente. E iam falando entre si de todas aquelas coisas que haviam sucedido, ou seja, a condenação de Jesus, a sua crucificação e a sua morte. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando-se um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Glórias a Deus. Preste muita atenção nesta palavra, o mesmo Jesus, ou seja, o próprio Jesus. Ou seja, o mesmo Jesus que esteve com os apóstolos durante 3 anos e meio, que foi perseguido, foi preso, foi condenado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou. E agora estava ali caminhando ao lado desses 2 discípulos que iam para a cidade de Emaús. E a palavra de Deus diz aqui que era o mesmo. Então, como eu já falei, esta palavra aqui está ligada com Hebreus 9, 27, que diz que a pessoa, o ser humano, morre uma vez
vindo depois disso o juízo. Por quê? Porque permanece sendo a mesma pessoa, permanece sendo ela mesma, ele mesmo, conforme aqui está demonstrado na vida de Jesus Cristo, que, como eu falei, a vida de Jesus Cristo se reflete na nossa vida. Nossa vida é semelhante à vida dele. Mas os olhos deles estavam retidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que práticas são essas que, caminhando, tratais entre vós e estáis tristes? Ou seja, aquele que era ele mesmo também conversava, perguntava, explicava. Por quê? Porque a inteligência, o conhecimento, a sabedoria está na alma e no espírito. Na mente, na alma e no espírito. Não está no cérebro. Por isso que Jesus Cristo era ele mesmo, como nós seremos depois da nossa morte. Ele mesmo. E ele andou aqui com os apóstolos durante esses 10 quilômetros, 800 metros, durante quase 3 horas, explicando todas as escrituras que se referiam a ele. Para você ver que a sabedoria está no nosso espírito. Nós somos o nosso espírito. A inteligência, o conhecimento está no nosso espírito. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu me lembrei de algo muito estranho, muito esquisito, que eu li numa reportagem há muito tempo, que eu nem sei se é verdade ou é história, invenção, que eu não acreditei nisso. Então eu li numa reportagem, numa revista científica, que os cientistas americanos pegaram o cérebro do grande cientista Albert Einstein e cortaram ele todo em fatias para tentar descobrir os sinais da inteligência de Albert Einstein. Eu não acreditei nisso. Eu não acreditei nesse absurdo. Até hoje não sei se isso é verdade ou é mentira. Eu espero que seja mentira. Porque é o cúmulo do absurdo procurar a inteligência de um gênio na matéria. Porque o cérebro, depois que ele é embalsamado lá, é uma pedra, é um pedaço de barro. Como é que você vai buscar inteligência em um pedaço de barro? Não, a inteligência está na alma, na mente, no espírito. Por isso, quando se morre, continua-se com a mesma inteligência, com a mesma sabedoria. Porque o espírito é que permanece vivo. Glórias a Deus. Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: só tu és peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes disse: quais? Lógico que ele sabia de todas. E eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha o que os discípulos estão dizendo. Eles tinham uma ilusão, os discípulos tinham uma ilusão que Jesus Cristo ia se tornar um general de guerra, ia formar um exército para lutar contra os romanos, para libertar o povo de Israel do jugo romano, da escravidão romana.
eles não sabiam ainda, que eles não tinham esse entendimento, essa sabedoria, que Jesus Cristo veio para libertá-los, a eles e a nós, da opressão do diabo e da opressão do pecado. Eles não sabiam isso. Hoje nós já sabemos, mas na época não sabiam. Por isso que eles se decepcionaram da maneira como Jesus Cristo morreu, se entregando pacificamente como cordeiro, sem abrir a boca, porque esperavam que Jesus Cristo iria se revoltar, ia lutar, ia formar um exército para libertar o povo de Israel. Eles não sabiam ainda do plano de Deus, qual o propósito de Deus através da vida de Jesus Cristo. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também nos maravilharam algumas mulheres dentre nós, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estão conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse, Jesus disse para os 2 discípulos: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando de Moisés e de todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Então Jesus discorreu desde Moisés, o livro de Pentateuco, através de todos os profetas, Isaías, Jeremias, todos os profetas, explicando as passagens que falavam sobre Jesus, sobre a missão dele, como ia ser a missão dele, o que ia acontecer com ele. Mas os 2 discípulos ouviram isto, mas ainda não perceberam que era Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. E assim caminharam esses quase 3 horas, 10 quilômetros e 800 metros, sem perceber que era Jesus Cristo. Glórias a Deus. Como hoje acontece a muitos. Muitos estão vendo os sinais todos os dias. Estão vendo as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, mas não percebem que é Deus, que é o próprio Jesus Cristo, falando através do Espírito Santo dele que está na terra. Mesmo assim não percebe a divindade das coisas que Deus faz na vida deles próprios. Estão completamente cegos, como estes apóstolos que estavam. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fingiu ir para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. Ou seja, já estava anoitecendo. E eles pediram para Jesus Cristo ficar com eles, para passar a noite. Então, entrou para ficar com eles. Jesus Cristo aceitou o convite deles. E aconteceu que, estando com eles assentado à mesa, tomando o pão, benzeu e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então é isso que aconteceu.
por quase 3 horas caminharam com Jesus Cristo. Não tiveram o dom de perceber que era ele. Quando ele se manifestou, que eles perceberam, ele desapareceu. Ou seja, os apóstolos perceberam, mas já era tarde, porque ele desapareceu. Então esta passagem aqui tem muito significado, porque esta passagem aqui vai acontecer com uma boa parte da humanidade, porque Jesus Cristo está à porta, Jesus Cristo está falando e ninguém está percebendo. Quando perceberem, vai ser tarde. A oportunidade já passou. Vai ser tarde. E o arrependimento vai ser muito grande, porque perderam a oportunidade de reconhecer o seu Salvador. Aí o que vai acontecer? Vão ficar sofrendo na grande tribulação, porque os santos da terra vão ser levados por Jesus Cristo. Só vão ficar os maus, aqueles que rejeitaram a Deus. E este mundo, nesta época, vai ser um mundo muito tenebroso. Justiça não vai ter, porque os homens justos foram levados por Jesus Cristo. Hoje, porque tem muitos homens bons na terra, ainda há um pouco de justiça. A justiça ainda é uma justiça falha. Mas na época que todos os justos forem levados à terra, não vai haver mais justiça, porque só vão ficar os injustos. Ninguém vai ter nada, ninguém vai poder possuir nada. Quem tiver alguma coisa, os outros vão invadir para tomar. Ninguém vai poder ter propriedade, ninguém vai poder ter um supermercado, nenhuma farmácia, nenhuma loja, não vai poder ter nada. Ninguém vai poder ter nada. Ninguém vai poder ter um carro, porque vêm e tomam. Hoje já está acontecendo isso. Você chega na sua casa estacionando o seu carro, vem um bandido, um malfeitor e toma o seu carro. Hoje já está acontecendo isso. Na grande tribulação, ninguém vai poder ter nada, porque os homens maus vão tomar tudo que alguém possa ter. Glórias a Deus. Então aqui está um aviso de Deus. Os discípulos reconheceram que era Jesus tardiamente, quando ele desapareceu. Então, quando Jesus vier buscar a igreja dele, que subir nas nuvens com toda a igreja, todos vão reconhecer que é Jesus Cristo. Mas ele já desapareceu. E olha o que aconteceu com os apóstolos. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Hoje muitos sentem até o coração arder. Eu estou falando essas palavras aqui, muitos vão ver esse vídeo e o coração deles vão até tremer um pouco, mas vai ficar só nisso. Vai ficar só nisso. Não vão ser capazes de perceber que atrás destas palavras que eu estou dizendo está o Espírito Santo de Deus fazendo um apelo para a humanidade. Glórias a Deus. Não vão perceber como esses apóstolos. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregaram os 11 e os que estavam com eles. Olha, glórias a Deus, veja bem. Na mesma hora eles voltaram. Quando eles reconheceram que era Jesus Cristo, eles voltaram na mesma hora.
E sabe que hora era aquela? Aquela era de noite. Porque quando eles chegaram com Jesus Cristo na casa dele lá, já estava declinando, já estava anoitecendo. Então eles voltaram de noite. Isso aí tem outro significado. Aqueles que não reconhecerem Jesus Cristo agora, enquanto é dia, enquanto Deus está estendendo as mãos, o Espírito Santo está em todo canto, em toda a rua, nos estacionamentos, nas calçadas, toda a rua, todo bairro, toda esquina tem alguém com uma caixa de som pregando a palavra de Deus. No estacionamento tem alguém com uma caixinha de som pendurada no pescoço pregando a palavra de Deus. Mas quem dá ouvido? O Espírito Santo está em toda parte anunciando Jesus Cristo. Mas quem dá ouvido? Aí quando Jesus se manifestar no espaço para trazer, para levar consigo a igreja, esses vão ver que é Jesus Cristo. Mas vão ficar na terra, na escuridão, de noite. Provavelmente, nesta grande tribulação, não vai nem haver luz elétrica. As cidades vão ficar todas escuras. Onde estarão os homens bons que estudam para movimentar as usinas elétricas, para movimentar a cidade? Onde estarão? Jesus Cristo vai levar. Quem vai operar? Quem vai operar? A notícia que se teve lá na Venezuela é que os técnicos que operavam as usinas elétricas foram embora, por isso a cidade ficou muitos dias sem luz. Na grande tribulação vai assim. As cidades não vão ter mais luz. Os homens bons que dedicam sua vida estudando para ajudar a humanidade vão com Jesus Cristo. Quem vai operar as usinas, os laboratórios? Glórias a Deus. Versículo 34. E diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram as coisas que no caminho lhe sucederam, e como deles foi conhecido no romper do pão, no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O mesmo Jesus. O mesmo que tinha morrido, tinha sido sepultado, mas ressuscitou. Porque o Espírito não morre. Glórias a Deus. É isso que Deus quer nos ensinar. Deus quer abrir os nossos olhos para a nossa realidade. Nós também vamos morrer, permanecer vivos, vamos a julgamento, depois nós também voltamos. Porque a ressurreição de Jesus Cristo representa a nossa volta. É simbólico. É simbólico. E nós também vamos ascender ao céu junto com Ele. Tudo é analogia. Já falei várias vezes que no universo tem uma lei chamada de analogia. Quando a gente compreende essa analogia, aí nós compreendemos muitas coisas. Aqui na Sagrada Escritura, ela é cheia de analogia. O significado dos versículos. Então, eles, no meio deles, falou: paz seja convosco. O mesmo Jesus Cristo. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Preste muita atenção aqui neste detalhe. E ele disse:
Por que estás perturbado e por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Glórias a Deus. Era Jesus mesmo. Apalpai-me e vede, pois espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Espírito. O espírito, nós temos o nosso corpo físico, que é composto de matéria sólida, matéria líquida e matéria gasosa. Estas três faixas de energia formam o nosso corpo físico. O nosso espírito já se inicia do nosso corpo vital. Aí tem o vital, que é onde está a vida que sustenta o nosso corpo. É uma vida eletromagnética que movimenta. O que está movimentando as minhas mãos aqui é a energia eletromagnética que vem da minha mente, que vem do meu espírito, e que é transmitido, é recebido pelo meu cérebro. O nosso cérebro é como uma antena parabólica que recebe a energia que vem da mente e transmite os impulsos elétricos para o nosso sistema nervoso, para os músculos. Mas o nosso espírito, o que faz parte do nosso espírito é o corpo vital, onde está a vida, o emocional, onde está o sentimento, o mental, onde está o pensamento, o espírito, onde está a vontade, e mais o corpo divino, onde está a nossa consciência divina, que é o nosso corpo, a nossa consciência que nos liga a Deus. Então, quando Jesus Cristo diz, não é um espírito, sou eu mesmo, é porque ele estava, já que ele tinha sido transfigurado o corpo dele, o corpo físico dele, o corpo material, estava no sepulcro e se desmaterializou. E se transformou em energia vital. Energia vital. Tanto é que aquele lençol de linho que acharam no ano de 1300 e alguma coisa, o Santo Sudário, que até hoje estão pesquisando e não sabem se é verdadeiro ou não, mas que descobriram que a imagem que está no lençol, no Santo Sudário, é um negativo de algo que foi impresso por luz. Eu não digo que seja real, verdadeiro aquele lençol, mas pode ser real, porque havia um lençol embrulhando o corpo de Jesus Cristo. E esse lençol, no momento que o corpo de Jesus Cristo se desmaterializou e foi transformado em energia vital, a luz gravou no lençol a imagem do corpo de Jesus Cristo, de frente e de dorso, ao mesmo tempo. Então, eu não digo que esse lençol seja verdade, mas pode ser verdade, por causa dessa informação que eu estou passando. Porque o corpo de Jesus Cristo foi transformado em energia vital. Então, o corpo de Jesus Cristo era uma energia vital. Mas o Espírito, ele cria e recria a qualquer momento os ossos, os músculos, o sangue, a qualquer momento. Ele que nos criou dentro do útero da nossa mãe. Então, a qualquer momento, ele cria ou recria. Ele aparece ou desaparece, como Jesus Cristo. Jesus Cristo atravessava a parede, andava por sobre a água. E aparecia e desaparecia. Várias vezes ele desapareceu. Quando os judeus iam levando ele para lançar lá de cima do monte, embaixo, ele desapareceu e voltou por entre eles, eles não viram mais Jesus. Jesus sempre teve esse poder de desaparecer, porque o corpo dele
era de energia vital. Energia vital. Por isso que ele era mais leve do que a água. Ele podia andar por cima da água. Isso aí é um mistério. E quando ele comeu, foi dado aqui para ele alimento. Vamos ler. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, para ver as marcas. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, e maravilhado, disse-lhe: tende aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e de um favo de mel. Então Jesus Cristo comeu. Por que ele comeu? Ele não comeu a parte sólida do peixe, nem a parte sólida do mel. Ele comeu a parte vital. Ele se alimentou da parte vital. Olha, se eu pego uma maçã, uma fruta, qualquer alimento, qualquer fruta, uma maçã, vou dar exemplo uma maçã. A maçã ela tem a parte física, a parte vital, emocional, mental, divina e espiritual. Quando eu como uma maçã, eu estou me alimentando de todas essas energias, que vai alimentar os meus corpos também. O vital, o emocional, o mental. Por quê? Porque tudo que existe aqui no planeta Terra, no mundo físico, qualquer objeto, esse objeto de plástico aqui, ele só existe no mundo físico porque os átomos dele existem nos outros mundos também, nas outras dimensões espirituais. Se não existisse do divino para o físico, ele não poderia existir. Isso aí é um outro assunto muito importante que a gente deve pensar. Qualquer objeto só existe aqui porque existe nos outros mundos, nas outras dimensões espirituais. Assim é uma maçã, qualquer fruta. Glórias a Deus. Então, vou pular um pouquinho, já está passando de 40 minutos. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remisse dos pecados em toda a gente, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, vós na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-os, ele tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Ele se elevou ao céu. Noutra passagem fala que uma nuvem o envolveu e ele desapareceu. Por quê? Porque ele não era mais matéria, ele era energia vital. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, esta passagem é para complementar e dar mais força àquilo que eu venho pregando. Que quando morremos, nós permanecemos a mesma pessoa, como Jesus, nós mesmos, como Jesus. Porque Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso caminho. Assim como Ele é, nós também seremos. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Quando nós o aceitamos como nosso Senhor, Ele faz acontecer na nossa vida
aquela maneira que nos transforma semelhante a Ele. Como fala em João, capítulo 1, 12. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus nos dá o poder para nos tornar filhos de Deus, ou seja, semelhante a Jesus Cristo. Amém? Então o vídeo está com 45 minutos, se ficar muito longo, as pessoas têm preguiça de assistir. Mas eu peço que as pessoas assistam esses vídeos, porque esses vídeos ainda vão ser muito estudados pelos cientistas, pela ciência, por estas coisas que eu estou falando aqui. Muitos ainda não estão prestando atenção nessas coisas. Mas enquanto houver Face, YouTube, esses vídeos vão ficar aí. Nem que seja daqui 50 anos, 100 anos, esses vídeos vão ser estudados. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos orar, meu Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de falar essas coisas aos teus filhos. Eu quero repetir que eu estou falando mediante o Espírito Santo de Deus, que me lembra e que me orienta o que eu devo falar. Eu não estou falando, não estou inventando coisa da minha cabeça, não. Algum dia estas palavras vão ser vistas e vão ser estudadas e terão valor. Obrigado, meu Deus. Abençoa, Senhor, teus filhos. Abençoa, meu Deus, com grande graça, todos os teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Derrama a tua graça, meu Deus.